Diz assim a palavra do nosso Deus, Mateus capítulo 11, versos de 28 a 30. Venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomem sobre vós o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as suas almas. Porque o meu jugo e o meu fardo, aleluia, glória a Deus. Aqui no Evangelho, segundo São Mateus, Jesus fala de um cansaço que não é um cansaço físico, mas é um cansaço da alma. E esse cansaço, ele é um cansaço que ele é muito, mas muito perigoso. Porque o cansaço da alma, ele vai desembocar aonde? Na ansiedade, na depressão, na perda da alegria pela vida e, no último estágio, no suicídio. Porque a pessoa, quando ela se mata, quando ela tira a sua vida, é por quê? Porque ela estava feliz com a vida? Não, porque ela perdeu a graça na vida, porque a vida dela perdeu o sentido. E porque a vida dela perdeu a graça, perdeu o sentido, ela vai lá e tira a própria vida. Isso é causado pelo quê? Pelo cansaço da alma. E como é que a nossa alma se cansa? Como é que é gerado esse cansaço na alma? Porque o do físico nós já falamos aqui, de repente trabalhar muito, carregar peso, subir e descer escada, correr, e vai para lá e vai para cá. Esse causa cansaço no físico. Mas o que causa cansaço na alma? Situações repetitivas, problemas repetitivos. Se deparar, porque eu falo mesmo assim, irmão, se um dia você mata um gigante, no outro dia você enfrenta um leão, no outro dia você enfrenta um urso, tudo bem, são inimigos diferentes. O problema é quando você se depara todo dia com o mesmo inimigo. Todo dia você luta contra o mesmo inimigo. Isso vai cansando. Tem muita gente que diz assim, olha, briga entre o casal é normal, entre aspas. Porque brigar todos os dias, liga o pisca-alerta, liga o alarme, alguma coisa está de errado. Porque isso cansa a alma. Se deparar com situações, seja ela no casamento, seja ela na vida financeira, seja ela na igreja, na vizinhança, seja onde for, se é algo repetitivo, ele vai cansando a alma. Frustrações, decepções cansam a alma. E vai gerando um estágio que Jesus Cristo olha para aquelas pessoas ali em Jerusalém e ele diz assim, olha, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos... Porque ele viu que aquelas pessoas... elas estavam cansadas, mas não cansadas no seu físico, mas cansadas na vossa alma, que no versículo 29 ele diz assim, né? E achareis descanso, não para o vosso corpo, porque para o corpo ele diria assim, olha, vai para casa, dorme um pouco, descansa, amanhã você volta. Mas ele diz para as vossas almas. Essa semana, vocês devem ter visto no jornal que um policial... morando num condomínio de luxo, inspetor da Polícia Civil, a esposa administradora, ele vai lá na frente do filho de 11 anos, dá um tiro na cabeça da mulher, da esposa, e depois dá um tiro na sua própria cabeça. Certamente esse homem deve ter dado sinais antes. Eu posso estar errado, mais uma vez eu falo, quando eu falo qualquer coisa aqui, que entra na psicologia, que entra na medicina, que entra na psiquiatria, eu falo como curioso. Mas eu creio que ninguém acorda um dia de manhã, numa vida que estava vindo tudo bem, numa vida tranquila, e alguém acorda de manhã e diz assim, olha, hoje eu acordei, estou com vontade de me matar. Isso não acontece assim. Isso vem de situações, e a pessoa começa a dar sinais. Às vezes as pessoas que estão em volta não percebem, mas ela está dando sinais. E esse assunto, querido,
Eu tô citando esse rapaz, mas conversando, segunda-feira eu fui tomar café, terça-feira eu fui tomar café com o pastor Arualdo, que foi meu pastor quando jovem, né? A Vanderlé conheceu, né, o pastor Arualdo. Fui tomar café com o pastor Arualdo, passamos a manhã juntos, tomamos café da manhã, almoçamos juntos. E o que acontece? Nós estávamos conversando e ele falando sobre Copacabana. O índice é altíssimo de suicídio em Copacabana. Pessoas que moram sozinhas. Ali o número de idosos é muito grande, os idosos que moram sozinhos. Sem filhos, sem netos. E a gente às vezes olha, né, para um lugar daquele ali, poxa, tudo bonito, tudo lindo. Quem mora aqui tem uma vida maravilhosa. Aí ele falou para mim que de vez em quando sai lá no grupo que alguém se jogou da janela. Esse assunto é tão importante falarmos sobre o cansaço da alma, que Deus permitiu que em várias situações esse assunto estivesse na Bíblia. E quando Deus permite que algo esteja na Bíblia, é para que nós venhamos aprender. Nós vamos encontrar cansaço na alma de Rebeca. Nós vamos encontrar cansaço na alma de Jonas. Nós vamos encontrar cansaço na alma de Elias. E entre outros. Aqui Jesus olha para uma multidão e vê naquelas pessoas ali o cansaço, o desgaste na alma. E ele diz essas palavras: vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Emã, quantos já ouviram falar em Emã? Ele é um salmista que ele escreve, talvez a única palavra da Bíblia que começa triste e termina triste. Porque normalmente, tu vai ler lá o Salmo 73, o Salmo 73 ele começa triste. Mas ele vai mudando durante os versículos e chega no final com esperança. O próprio Salmo 37 é um salmo que fala sobre isso também, sobre essa questão da vida do outro. Mas o Salmo 88, escrito por Emã, filho de Asaf, da família de Corá, né? Da família dos filhos de Corá, ele começa o salmo triste e ele termina o salmo triste. Ele não começa o salmo depressivo, triste, e termina falando assim: não, mas eu vou vencer, mas Deus vai me socorrer, mas Deus vai mudar a minha história. Não, ele começa o salmo triste e ele termina com o mesmo grau de tristeza que ele começou. Ele não termina o salmo falando em uma mudança. Eu quero ler só os do 13 ao 15, para que a gente possa ver. Abra aí, Salmos 88, 13. Eu, porém, Senhor, clamo a Ti, de madrugada, a minha oração chega à Tua presença. Senhor, por que me rejeitas? Por que escondes de mim a Tua face? Estou aflito e prestes a morrer. Desde a minha mocidade, sofro os teus terrores, estou desamparado. Alguém alguma vez, algum momento da vida orou e teve a impressão que Deus não estava ouvindo a sua oração? Porque eu muitas vezes já me senti assim como ele, desamparado. Triste, abatido e desamparado. Ele pergunta a Deus: por que escondes a tua face de mim? Porque eu clamo a ti e o Senhor não me responde. É complicado. Amém, igreja? Alguns eruditos acreditam que ele estava doente, e ele orava a Deus, clamava a Deus, e parecia que Deus não estava ouvindo, que Deus não estava respondendo, ou a resposta de Deus para aquele momento da vida dele era o silêncio. Isso é muito complicado, porque tem muitas pessoas também que, apesar delas às vezes estarem sorrindo,
Às vezes estarem lá, ninguém percebe nada, ninguém nota nada, mas lá dentro da alma dela, ela está triste, ela está cansada, ela está abatida, ela está decepcionada, porque ela ora, porque ela clama, porque ela trabalha, porque ela corre atrás, mas ela não vê mudança na vida dela. Ela não vê melhora na vida dela, e isso cansa. E o que nós podemos fazer para superar esse cansaço da alma e recuperar a alegria pela vida? Primeira coisa, querido, que nós temos que fazer é entender que alguns problemas só serão resolvidos com a intervenção de Deus. Tem coisas que eu posso fazer e que Deus não vai fazer por mim, porque Deus só faz aquilo que eu não posso fazer. Aquilo que você pode fazer, Deus não vai fazer por você. Porém, eu tenho que entender que algumas coisas são maiores do que eu. E o problema, sabe qual é? É que tem pessoas que não têm esse discernimento, e ela tem que orar a Deus e pedir: Deus, me dá discernimento. Aquilo que eu posso mudar, Deus, me dá entendimento, força, estratégia para que eu possa mudar. Mas aquilo que eu não possa mudar, Deus, me dá também discernimento para que eu entenda que eu não posso mudar aquilo, que a única coisa que eu posso fazer é orar e entregar nas tuas mãos e descansar. Tem coisas que fogem ao nosso controle, e tem pessoas que às vezes estão tentando mudar aquilo que elas não podem, tentando fazer aquilo que elas não podem fazer, e acabam se cansando. Vai passando o tempo, e o tempo vai desgastando, vai abatendo a sua fé, porque ela está fazendo tudo o que ela pode e não vê nenhum resultado. Isso a entristece, isso a abate. Porém, ela está tentando fazer aquilo na força do seu próprio braço. E ela não entendeu que aquilo ali está acima do poder dela. Uma das coisas bem comum, né? É nós querermos mudar pessoas. Às vezes nós queremos mudar pessoa, queremos mudar filhos, queremos mudar maridos, queremos mudar esposas, queremos mudar pais, queremos mudar mães, queremos mudar patrão, queremos mudar empregado, queremos mudar amigos, parentes, irmãos. Só que nós não temos poder de mudar ninguém. Então, querido, eu tenho que entender que eu posso mudar algumas coisas, e aquilo que eu não posso mudar, eu tenho que entregar nas mãos de Deus. Veja bem o que Jesus Cristo disse em Mateus 11, versículo 29. Tomem sobre vós o meu jugo, e aprendam de mim, porque sou manso e humilde. Nós temos que entregar o nosso jugo para Jesus Cristo, os nossos problemas para Jesus Cristo, e tomar sobre nós o jugo dele. Às vezes estamos carregando um jugo que não era para nós carregarmos. Às vezes nós queremos nos responsabilizar, sabe? Não, eu vou mudar fulano. Irmãos, esse jugo não é teu. Tu está entrando num jugo que não é teu, está carregando um peso que não é teu. Estarão dois num telhado, um será levado e outro será deixado. Nós não temos o poder nenhum de salvar ninguém e de mudar ninguém. Quem salva alguém, quem muda alguém, se chama Espírito Santo de Deus. O que eu posso fazer é orar. O que eu posso fazer é clamar a Deus pela vida de alguém. Eu não tenho como mudar algumas coisas, mas aquilo que eu não posso mudar, eu vou entregar nas mãos de Deus e eu vou descansar. Não adianta eu me perturbar por causa de problemas que eu não posso resolver, porque isso vai cansar a minha alma. Isso vai me empurrar para o abismo. Isso vai me levar à perdição. Tem coisas, irmãos, que nós temos que entregar na mão de Deus e descansar. Quando chegou a notícia a Jó,
roubaram lá os camelos, mataram os servos, e só sobrou eu para vir contar. Aí veio um vento, estavam todos os teus filhos numa mesma casa, todo mundo morreu. O que Jó fez? Jó falou a seguinte frase: olha, Deus me deu, Deus me tirou, bendito seja o nome do Senhor. Não estou dizendo que ele não sofreu, não estou dizendo que ele não chorou. O que eu estou dizendo é que ele entendia que nada era dele, que tudo era de Deus. A tua vida é do Senhor, a tua família é do Senhor, os teus filhos são do Senhor, eles estão nas mãos de Deus. E confiar no Senhor, sabendo que o Deus que nós servirmos cuida de nós, mas também cuida das nossas heranças, porque os nossos filhos, os nossos pais, a nossa família é a nossa herança. Então, ao invés de ficar brigando com teu marido, ao invés de ficar brigando com a tua esposa, ao invés de ficar brigando com o irmão, ao invés de ficar brigando com um pai, com uma mãe, com um filho, ao invés de ficar brigando com alguém, entrega na mão de Deus e vai orar. Segundo ponto, querido, para que você possa renovar as suas forças, revigorar a sua esperança, nós devemos entender que nós não devemos focar nas nossas fraquezas, nos nossos problemas. Já reparou que tem gente que a única coisa que ela consegue ver são os problemas? Amém? Tu conhece alguém assim? Tem gente que você está alegre, quando tu começa a conversar com ela, 5 minutos depois tu está deprimido. Quando termina de conversar com a pessoa, tu olha para o lado assim, tu diz, pô, não tem uma corda para eu me enforcar? Porque se tiver uma corda, tu se enforca, gente. Tem gente que consegue falar muita coisa ruim em pouco tempo. Mas sabe por quê? Porque a pessoa só foca nas coisas ruins. Aí eu quero usar o versículo que o pastor Reginaldo citou aqui. Bota para mim Joel 3,10, por favor. Eu gosto muito desse versículo, igreja. Que diz assim: forjai espadas das relhas dos vossos arados e lança das vossas podadeiras. Diga ao fraco, eu sou. Diga o fraco, eu sou. Diga o fraco, eu sou. Eu sou forte. Para de contar derrota. Para de olhar para as coisas negativas. Olha para as coisas boas. Porque não é possível, irmão, ainda que você tenha perdido tudo, mas você está aí vivo. Enquanto a vida há esperança. Você pode parecer derrotado, você pode parecer fracassado, mas parecer não é ser. Olha só que interessante essa palavra, querido, querida. Olha só o que a palavra está dizendo, João Paulo. Vou falar para o João Paulo ali. Forjai espadas das vossas relhas, ou como outras versões aí, né, podadeira ou enxadas, e lanças das vossas podadeiras. Ou seja, você vai forjar espada e você vai forjar lança daquilo que você tem. Porque eles eram o quê? Eles eram agricultores. Eles não tinham armas. Então Deus diz assim para eles: usa o que você tem. Deus está falando para você: usa o que você tem. E para de focar no negativo. Para de olhar para o que é ruim. Porque se tu buscar na tua vida, tu tem motivos para se alegrar, você tem motivos para você comemorar. Diga ao fraco, eu sou forte. Quando vier os problemas, quando vier as lutas, diga assim: eu vou vencer em nome do Senhor Jesus Cristo. Terceiro, pense em coisas boas. Pensa numa coisa boa aí, Janine.
pensa no Theo, pensa no mais velho. Amém, igreja? Amém, Giovana? Pensa numa coisa boa aí agora. Pensa aí, pastor Reginaldo, numa coisa boa. Pensa lá naquela piscina. Ele falou, não, pensei na Regina. Glória a Deus. Pense em coisas boas, irmãos. Porque se a gente pensa em coisas ruins, essas coisas ruins vão enchendo o nosso coração, vão enchendo a nossa alma. E vai dando lugar para o cansaço, para a tristeza. Vamos olhar Filipenses capítulo 4, versos de 6 a 8. Carta do apóstolo Paulo à igreja que estava em Filipos. Filipenses capítulo 4, versos de 6 a 8. Amém? Olha o que diz a palavra. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Nada. Não ande ansioso por nada. Ah, mas amanhã eu tenho que pagar uma conta. Se você ficar ansioso, vai fazer aparecer dinheiro? Então não ande ansioso. Ah, mas o arroz está acabando. Fica ansioso, vai fazer aparecer arroz na panela? Então não fica ansioso. Não fique ansioso por coisa alguma. Ah, mas eu estou sentindo uma dor aqui quando eu levanto o braço. Não fique ansioso por coisa alguma. Antes, em tudo, sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus pela oração e súplica com ações de... Oh, aleluia! Volta, que isso aqui merece comentário. Com ações de graça. Sabe o que o apóstolo está dizendo? Que todas as tuas necessidades sejam conhecidas diante de Deus, através das tuas orações, através das suas súplicas. Mas esses pedidos, essas orações, essas súplicas, elas têm que ser acompanhadas com ações de graça. Você agradece a Deus, porque você sabe que Deus vai operar o milagre. Eu creio, Senhor. Eu creio. Versículo 7. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, eu gosto muito dessa paz, porque a paz de Deus que excede todo entendimento, é aquela paz que você transmite, e as pessoas olham para você e dizem assim, meu Deus do céu, só você mesmo para estar aí calmo numa situação dessa. Eu estou com vontade, eu não estou na situação, estou com vontade de arrancar o cabelo. E você está aí sentado tranquilo. Você tá tranquilo diante dessa situação. Essa é a paz que excede o entendimento. As pessoas não conseguem entender como é que você está em paz diante de uma situação dessa, mas o teu coração está em paz. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos. Aonde que o nosso pensamento tem que estar? Aleluia! O nosso pensamento não tem que estar no problema, porque pensar no problema não resolve o problema. Pelo contrário, quando a gente fica pensando muito no problema, parece que o problema aumenta. Parece que o problema se torna maior do que a gente pode conviver, ou pode solucionar, ou pode suportar. Mas aí quando a gente busca no Senhor, e está no Senhor,
A palavra diz que guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Versículo 8. Quanto ao mais, irmãos, olha só, que tremendo. Tudo que é verdadeiro, sabe por quê? O problema pode até ser verdadeiro. Eu não estou dizendo que o problema não é verdadeiro. O problema pode ser até verdadeiro, mas o problema é passageiro. O que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso ocupe a vossa mente. Amém, igreja? Louvado seja Deus. Pense em coisas boas, querido. Lamentações, capítulo 3, versículo 21 diz: quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. E sabe por que esse versículo é tão importante? Porque Jeremias estava numa cidade onde havia sido saqueada, havia sido queimada, havia corpos de pessoas pela cidade ainda, pessoas haviam sido levadas, escravizadas, poucos haviam sido deixados naquele lugar, pouquíssimas pessoas, a maioria havia sido levado como escravo para a Babilônia. Ele olha para aquele quadro todinho, de destruição, de morte, de tristeza, de dor, e ele diz assim: olha, eu quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. Sabe o que eu entendo, querido? É que você, diante de uma luta, você começa a pensar assim: poxa, Deus já fez tanta coisa boa na minha vida, Deus já me deu tanta vitória, Deus já fez tanto por mim. Como Davi diante do rei Saul, ele trouxe à memória o quê? Rei, Deus me deu o urso, Deus me deu o leão, Deus vai me dar o gigante. Amém? Então, pense em coisas boas, pense em coisas positivas. Não deixe a sua alma se afundar na negatividade, nos problemas. Porque vocês já ouviram falar em areia movediça? Quem assistiu o filme do Tarzan quando era garoto, né? Não é da época da maioria aqui, né? Mas quem assistiu Tarzan, talvez a mãe da Fabiana tenha assistido Tarzan, né? E o Tarzan, tinha muito no filme do Tarzan, tinha esse negócio de areia movediça, caía na areia, e se tu tentasse se mexer para tirar, para sair, aí era pior que você afundando mais ainda. É que nem pensar em coisa ruim, quanto mais você pensa, mais você vai se afundando no problema. Amém? Glória a Deus. Quarto, seja grato a Deus. Irmão, isso é algo tremendo. Seja grato a Deus. Uma coisa que eu faço sempre, quando eu me levanto, eu sempre agradeço. Eu nunca oro pedindo nada a Deus pela manhã. Nunca. Sabe por quê? Quando você pede, dentro de você vem um sentimento de escassez, de necessidade. Agora, quando você agradece, vem dentro de você o sentimento de abundância, porque só pode agradecer quem recebeu, só pode agradecer quem tem. Amém, igreja? Quem tem pode agradecer, quem recebeu algo de Deus pode agradecer. Então, querido, quando nós somos gratos a Deus,
Nós estamos dizendo para a nossa alma: olha, Deus já fez tanta coisa por mim, Deus já operou tantas maravilhas na minha vida, eu tenho motivos para agradecer a Deus. E uma coisa que eu vou te dizer, querido: comemore as pequenas vitórias. Comemore as pequenas vitórias. Sabe o que aconteceu conosco, cristãos? A gente hoje em dia só quer testemunhar coisa grande. A gente não testemunha mais um pequeno livramento, uma bênção pequena. Não, a gente só quer, sabe? E a gente não comemora as pequenas vitórias. Repara bem comigo. Quando Elias vence aqueles 850 profetas, porque eram 400 de Baal, mas tinha 450 de Aserá. Na verdade, ele enfrentou 850 profetas. E ele vence. Ele teve tempo de comemorar? Não. Já estava Jezabel no pé dele. E onde ele vai parar? Na caverna. Foi uma luta atrás da outra, 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 sem comemorar a vitória, porque ele foi tendo vitória. Primeira luta foi lá para o ribeiro, mas lá no ribeiro Deus o alimentou com os corvos, que traziam pão para ele todos os dias. Ele não teve tempo de comemorar lá no ribeiro, porque logo depois o ribeiro secou e ele foi para a casa da viúva. Aí ele não teve como comemorar na casa da viúva, porque logo depois ele foi lá para encontrar com Acabe. Aí teve o desafio. Depois do desafio veio Jezabel. E não comemorou, uma luta atrás da outra. Irmão, começa a comemorar pequenas vitórias. Tem uma coisa que se tornou costume, né? Já viu esse negócio de desaniversário? Já ouviram falar? Ainda bem que pelo menos a Neide já ouviu, né? Porque senão... Então, pessoal, parece bobeira. Eu já vi comemorando, né? A criança fez 2 meses, aí fazem festa. Mêsversário, né? Mêsversário. Aí fez 9 meses. Irmão, mas comemora. Sabe por quê? Porque isso traz alegria para o teu coração, renova a tua alma, revigora a tua força. E para nós finalizarmos, irmãos, entenda uma coisa: se você está tentando vencer tuas lutas e não consegue vencê-las sozinho, se você está sentindo, sabe, que a tua alma está cansada, que você está desanimando, que você está abatido, procure ajuda. Porque, como é que eu posso falar assim para você? A Bíblia diz que há amigos mais chegados do que? Às vezes uma pessoa que você confia, que você conversa, que você abre seu coração, aquilo ali te ajuda a você descarregar um pouco, botar para fora aquilo que está pesando nas tuas costas. Peça ajuda em primeiro lugar a Deus, amém? Vamos ver aqui o 88, Salmo 88. Eu, porém, Senhor, clamo a Ti de madrugada, a minha oração chega à Tua presença. Ou seja, ele estava abatido, ele estava triste, mas ele não parou de orar. E por que ele não parou de orar? Porque ele sabia que a única pessoa que poderia ajudar ele era Deus. Então peça socorro a Deus, peça socorro à família, peça socorro a um amigo, uma amiga. Claro que você não vai contar teus problemas para quem não seja de confiança, senão tua vida vira uma fofoca, né? E aí eu me lembro de uma ilustração que tinham 3 irmãos, né? E eles eram novos convertidos, né?
E aí os três começaram a conversar e um falou, vamos contar um pecado, um conta um pecado para o outro, vamos embora. Aí um falou assim, olha, o meu pecado é que eu ainda bebo, eu tenho uma garrafinha de cachaça que fica escondida debaixo da minha cama e todo dia eu tomo um golinho, mas eu vou parar. Aí o outro, meu pecado é que eu ainda fumo, eu tenho um maço de cigarro lá na cabeceira da minha cama, todo dia eu fumo um cigarrinho, mas se Deus quiser eu vou parar. Aí o terceiro, qual é o teu pecado? Ele falou, é que eu sou fofoqueiro, tudo que me conta eu conto para todo mundo, mas se Deus quiser um dia eu vou parar. Amém? Tu não vai contar o teu problema para qualquer pessoa, tu tem que saber para quem você está contando, mas não queira ser herói. Se o fardo está pesado, divida o fardo com Deus, divida o fardo com alguém. Amém, igreja? Ainda que a pessoa não vá poder fazer nada, mas ela pelo menos possa orar, ela pode orar por você. E busque, querido, um real motivo para a tua vida. Busque um real motivo para a tua vida. Eu quero te fazer uma pergunta. Qual é o motivo principal que você diz assim, Deus, eu não posso morrer hoje? Se Deus chegasse para você hoje, que nem chegou para Ezequias, através do profeta Isaías, e dissesse assim, olha, fulano, prepara aí, porque certamente você vai morrer. Qual o motivo que você alegaria para Deus, para dizer, Deus, eu não posso morrer agora? Por quê? Qual seria o motivo real, o maior motivo? Não é para você responder para mim, é para você responder para você. Você conseguiria responder um motivo? Então, se você diria para Deus que você não pode morrer por causa desse motivo, diga para você também, para você mesmo. Eu não posso morrer por causa desse motivo. Por quê, querido? Sabe o que tira a alegria da vida? É quando a gente não tem motivo para viver. Aí a gente acha assim, tanto faz se eu morrer, se eu não morrer, não vai fazer falta para ninguém. Ninguém nem vai perceber. Mas quando você se sente que você tem uma missão, que você é importante para alguém, que você, sabe, que você soma para alguém, nem que seja para os teus filhos, para os teus netos, eu tenho que viver, sabe, eu tenho que vencer, eu tenho que chegar, sabe, não é por mim, é por alguém que eu amo. E aí você vai ter alegria para viver, você vai ter forças para viver. Vamos nos colocar de pé em nome do Senhor Jesus Cristo, para nós estarmos encerrando. Deixa eu te contar uma coisa. Sabe quando Deus começou a me abençoar poderosamente, de uma maneira extraordinária? Foi quando eu fiz 40 anos. Naquela manhã, a minha oração foi o seguinte: Deus, me ajuda a ser útil nesses últimos anos. Eu pedi a Deus que eu fosse bênção nos últimos anos da minha vida. Irmãos, Deus realizou o meu pedido. Sabe por quê? Porque até então eu não era instrutor de drywall. Eu ajudei muitas pessoas através dessa profissão. Amém? Foi uma maneira que Deus usou para que eu fosse útil, para que eu pudesse ser bênção na vida de outras pessoas. Nós temos que entender, querido, bota isso na tua mente, Deus te colocou nesse mundo, não é para você se colocar no centro de todas as coisas e viver para si mesmo, porque tem gente que pensa assim, né, tudo eu, né? Tem gente que pensa que ele é o centro do universo, mas Deus te colocou nesse mundo para você ser bênção, na vida da sua família, na vida dos seus amigos, na vida do seu pastor, na vida dos seus irmãos. Deus te colocou nesse mundo para você ser bênção. E sabe por quê? Porque Jesus Cristo veio viver para ele. Tu não vê Jesus fazendo nada por si mesmo, nem transformar pedra em pão enquanto estava com fome, ele não fez. Quando ele multiplicou o pão e o peixe, não foi por ele, foi pela multidão. Deus nos trouxe a esse mundo para que nós sejamos bênção na vida dos outros. Tem uma história que ela é real, tá? Ela se encontra
nos arquivos do Museu dos Bombeiros de São Paulo. Tinha um garoto de 6 anos que foi descoberto que ele tinha leucemia e que ele viveria apenas alguns meses. E a mãe, mesmo triste com aquela situação, ela pergunta ao filho dela ali naquele hospital: filho, alguma vez você pensou o que você quer ser quando você crescer? E o garotinho respondeu assim: eu quero ser bombeiro. Aí a mãe dele diz assim: vamos ver o que nós podemos fazer. E ela vai até o corpo de bombeiros, né, o posto ali de bombeiros ali da localidade, chega lá, conversa com o chefe dos bombeiros, conta a história. E o chefe dos bombeiros diz assim para ela: olha, porque ela foi lá e pediu a ele o seguinte: tem como um de vocês irem lá no hospital e fazer uma visita para ele? E o chefe dos bombeiros disse assim: não, nós podemos fazer um pouco mais. Diga comigo assim: nós podemos fazer um pouco mais. E ele disse assim para ela: olha, se daqui a uma semana a senhora permitir, nós vamos lá no hospital e vamos buscar ele, para ele passar um dia inteiro aqui conosco. Se a senhora me der as medidas dele, eu vou mandar fazer um uniforme para ele. E ele vai ser, por um dia, ele vai ser bombeiro honorário. E foram lá, buscaram ele com o carro dos bombeiros, levaram ele para o quartel dos bombeiros. Lá no quartel do bombeiro, naquele dia teve 3 chamadas. Nas 3 chamadas, o garoto saiu junto com os bombeiros para fazer o atendimento. E o garoto voltou para o hospital, mas tão feliz, que ele viveu alguns meses a mais do que os médicos haviam determinado. Numa certa noite, os órgãos vitais daquele garoto começaram a parar, começaram a diminuir a frequência, e viram que ele não passaria daquela noite. E a mãe então se lembra daquele dia que foi o dia mais feliz da vida do filho dela, e ela liga lá para os bombeiros e pede ao chefe dos bombeiros: tem como mandar um soldado vir aqui só para segurar na mão dele? Nesse momento tão difícil, e o chefe dos bombeiros disse assim: olha, nós podemos fazer um pouco mais. Avisa aí no hospital que quando chegarem as sirenes dos carros ligadas, avisa que não é nada demais, é apenas os bombeiros indo visitar o seu mais importante membro. E eles vão, e elas abrem a porta, a janela, né, do quarto, com aquela escada Magiro. Eles vão lá em cima, vem 6 bombeiros, sobem, entram dentro do quarto pela janela, e eles vão lá, abraçam a criança, beijam a criança, e a criança vira para o chefe dos bombeiros e diz assim: chefe, eu sou bombeiro de verdade? E o chefe disse para ele assim: sim, você é bombeiro de verdade, você é o melhor. E a história conta que ele sorri, e minutos depois, ele fecha os olhos para nunca mais abrir. Essa é uma história que poderia ter sido diferente. O chefe do bombeiro poderia dizer que não tinha tempo. Mas ele entendeu que, como ser humano, nós podemos sempre fazer um pouco mais. Como ser humano, nós sempre podemos fazer o melhor pelo nosso próximo. Eles transformaram os últimos dias de vida daquele garoto nos melhores dias de vida que ele já teve. Quando você não conseguir motivo pela sua própria vida, viva pela vida do próximo. Feche os teus olhos. Pai querido, Pai amado, graças te dou, Senhor.
Pai, às vezes nós nos encontramos abatidos, às vezes nós nos encontramos tristes, desanimados, às vezes nós olhamos, Deus, e não encontramos em nós forças para continuar. Mas, Senhor, eu te peço que o Senhor venha renovar as nossas forças como a águia, que o Senhor nos faça voar como as águias, correr, Senhor, e não nos cansarmos, Deus. Anima, Senhor, a nossa alma, anima, Senhor, o nosso coração. Adestra, Senhor, as nossas mãos, nos prepara, Deus, para vencermos as batalhas, Senhor. Que nenhum dos teus filhos, Senhor, venha olhar para a direita ou para a esquerda. Que nenhum dos teus filhos venham se afundar nas lutas e nas dificuldades, nos embaraços desta vida. Mas que o teu filho saiba, Senhor, que como bom soldado de Cristo, ele tem uma missão, ela tem uma missão. E a nossa missão, Senhor, vai além de nós. A nossa missão é pelo Rei dos Reis, a nossa missão é pela nossa família, a nossa missão é pelos nossos irmãos, a nossa missão é pelo nosso próximo. Oh, aleluia! Tira dessa mente, Senhor, toda tristeza, arranca desse coração toda dor, tira dessa mente, Senhor, todo desânimo, em nome de Jesus Cristo, Pai. Traz a esperança, Senhor, renova, Deus, renova a força desse guerreiro, dessa guerreira. Senhor, se o teu filho, a tua filha foi ferida, Senhor, por alguma situação na vida, Senhor, que ele possa entender, que ela possa entender, Senhor, que tu és o Deus que coloca o bálsamo nas nossas feridas. O Senhor é aquele que cura a nossa alma. O Senhor é aquele que toma o nosso fardo pesado e nos dá um fardo leve. Que no Senhor nós possamos encontrar descanso para nossas almas, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Pai. Em nome de Jesus Cristo. Que esta pessoa ela nunca esqueça, Senhor, que ela é preciosa. Ela não foi comprada nem com ouro e nem com prata, mas ela foi comprada com o sangue precioso do Cordeiro. Oh Deus, coloca nessa noite, nesse coração, a alegria, a gratidão pela vida, a alegria por aquilo que ela tem. Que ela entenda, Deus, que grandes coisas o Senhor tem para a vida dela, e que no momento certo, ela alcançará, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Você pode aplaudir o Senhor? Glória a Deus.